Boa noite, senhora presidente. Boa noite à mesa, todos os nobres vereadores, a todas e a todos aqui presentes. Na realidade, não é a primeira vez que faço uso da palavra nessa tribuna, e, infelizmente, sempre com os mesmos motivos. Eles não vêm mudando muito. Mas, como a própria casa me qualificou como professora, o que eu sou e com muito orgulho, eu volto novamente, como uma boa professora, colocar o que é a ONG e a situação da ONG. E hoje eu resolvi explanar um pouquinho mais e colocar o que é uma ONG. Então, no nosso caso, nós somos uma organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, uma ONG com uma qualificação federal. É um título fornecido pelo Ministério da Justiça, cuja finalidade é facilitar o aparecimento de parcerias e convênios com todos os níveis de governo, palavra que tem que ser frisada, e órgãos públicos, federal, estadual e municipal. Permite que doações realizadas por empresas possam ser descontadas de imposto de renda. Os CIPs são ONGs criadas por iniciativa privada que obtêm um certificado emitido pelo Poder Público Federal ao comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente aqueles derivados de normas de transparência na administração. Em contrapartida, podem celebrar com o poder público, dinheiro público, os chamados termos de parceria, que são uma alternativa interessante aos convênios, para ter maior agilidade e razoabilidade em prestar contas. De modo geral, as OCIPs é uma entidade, uma instituição em si mesma, ou seja, qualificada pela Lei 9.790, de 99. Eu vou retificar o artigo, que nós temos uma nova, agora de 2014, que foi sancionada em 30 de setembro, promulgada a partir de 1º de novembro. Uma lei ainda mais nova, permitindo esse convênio e o uso dentro dessas entidades do dinheiro público. Terceiro setor é um termo usado para fazer referência ao conjunto de sociedades privadas, associações que atuam no país sem finalidades lucrativas, termo que também tem que ser frisado. Não ter finalidade lucrativa não significa não ter despesas a pagar. Ela tem e ela precisa de verba para pagar as suas despesas. Que seja contento para pagar as suas despesas, ela pode receber dinheiro público, ela pode receber dinheiro do terceiro setor, ela pode fazer serviços cobrando por esses serviços. O terceiro setor atua exclusivamente na execução de atividade de utilidade pública, possui gerenciamento próprio, sem interferência externa. Entre as organizações que fazem parte do terceiro setor, podemos citar principalmente as ONGs e os CIPs, de interesse público. A Associação de Terceiro Setor atua principalmente prestando serviços para as pessoas carentes, não podem contratar serviço de setor privado, como o setor público não consegue, em nosso país, atender com qualidade todas as pessoas necessitadas, o terceiro setor assume um papel fundamental importância. Então, é isso. Eu acho que eu já expliquei isso, já passei isso, passo constantemente para os meus alunos, passo para os empresários, e é algo bem fácil de se pesquisar e de se ter acesso, né? Infelizmente, a gente vê que há pouco interesse no conhecimento. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Na 10ª sessão nessa casa, ela foi ocupada pelos nobres vereadores, indignados com uma parceria, dita parceria, que a nossa ONG teria com a banda municipal. Ela não tinha parceria com a banda. Ninguém da prefeitura nos procurou.
E os vereadores, os nobres vereadores, utilizaram-se da tribuna, questionando o que nós fizemos, e nunca fomos chamados aqui para saber o que tinha acontecido. Ninguém se preocupou em saber o outro lado da moeda, simplesmente criticou gratuitamente. E usou o que a gente vê hoje, que é a internet, que espalha rapidamente, né? O Facebook bombou. Foi esse o termo usado? É verdade, bombou. Eu não vim questionar, eu não vim discutir. Eu deixei que acontecesse. Mas é óbvio que a atitude deles teve uma reação, né? O poder público se sentiu atingido em tomar uma atitude. Como pode uma ONG, uma organização não governamental, viver do dinheiro público? E quem paga as contas? Muito bem, pediram o nosso prédio. Entraram com uma ação. E o nosso comodato, um comodato por 10 anos, foi questionado. Que fiquem contentes, porque foi aceito pelo juiz. Nós teremos que nos retirar. A mim, isso não vai mudar. Infelizmente, parece muito mais uma rixa pessoal, mas a mim, ninguém vai interferir em nada. Mas o jovem de Sarapuí perdeu mais uma oportunidade. Quem está trabalhando vai ser demitido, porque não vai ter o degrau. As empresas continuarão obrigadas a contratar, porque nós continuaremos existindo, sem ter lugar para funcionar. Mas continuaremos existindo. Mas os palanques foram usados, que todo mundo ia trabalhar pelo jovem, acabando com a única oportunidade que eles tinham, porque era a única. Para emprego, eles não têm outro. E nós temos crianças da nossa cidade envolvidas em droga. Teremos muito mais, porque eles não terão o que fazer. Eles não poderão trabalhar. Olha só, era só o que eles pediam. E vão prejudicar os empresários. Eles terão que atender a lei. Atender a lei como? Pôr no outra entidade? Não é tão fácil assim. Já tem uma na cidade. O Ministério do Trabalho vai querer explicação. O promotor da vara da infância vai querer explicação. E eu farei a minha parte. Eu levarei as denúncias em todas as instâncias. Também não joguei a toalha quanto ao juiz e de entregar simplesmente o prédio. Não por mim, eu não recebo nada. Mas pelos jovens que recebem e vão deixar de ter salário. Que são arrimos de família, que dependem dos seus salários. Infelizmente, esse é o papel que o poder público tem feito pelo jovem. E eu gostaria de aproveitar vocês, que nós parabenizamos, é um trabalho espetacular, o da academia, e nós fomos convidados para uma reunião no Ministério do Trabalho, dia 1 e 2. Eu não pude ir no dia 1º, fui no dia 2, e eles queriam, já está autorizado pelo Ministério do Trabalho, ter o desporto, o aprendiz no desporto. Todos os esportes poderão ter aprendiz ganhando salário para praticar esporte. Sarapuí não vai poder ter. Eu não tenho como abrir esse curso. Eu posso e não vou abrir. E eu trabalho contra? Eu acho assim, se as pessoas são contra o que eu faço, façam comigo, façam para mim. Não prejudica os jovens, não ganham nada com isso, não prejudica a cidade. Olha só, vocês poderiam ter jovens agora, de 14 a 24 anos, recebendo salário, só para treinar. Olha só. Eu trouxe um exemplo do que eu faço, que eu gostaria que quem puder, entra no site, que é o projeto Pérola. Ele tem exatamente a mesma idade que nós. Fundados em 2000, com uma diferença muito grande, desde o começo apoiado pelo poder público. Desde o início das suas atividades, apoiado pelo poder público. Eu estive lá, há 2 ou 3 anos atrás, que eu tinha até a intenção de uma parceria com eles. Eles têm hoje 33 bases em toda Sorocaba.
Eles estão na cidade de Itapetininga, eles estão na cidade de Votorantim, Piracicaba, Mairinque. Eles têm um balanço de mais de 3 milhões. Só 500 mil reais é dinheiro que não seja público. São 3 milhões e 900, 3 milhões e 400 é público. Eu perguntei para eles, vocês procuram os vereadores? Vocês precisam pedir? Nunca, nunca precisamos. Já é colocado na dotação orçamentária. Eles sabem que o serviço que a gente faz é primordial. A diferença, essa é a diferença. É esse respeito. Ninguém lá, nenhum político, se importa quem hoje é o presidente, que amanhã será outro. Quem fala muito ou fala pouco, isso eles decidem nas tribunas, na rua. Eles sabem que o projeto dá certo. Eu tive a oportunidade de fazer parte da banca examinadora em Sorocaba, do prêmio de gestão, e conheci todo o setor, por trabalhar com uma ONG, eu fui colocada exatamente na Secretaria de Juventude para avaliar. É inacreditável os esforços de Sorocaba pelo jovem. Eu fiquei até chateada, porque eu realmente queria tudo isso aqui. E quanto à banda, eu não simplesmente expulsei a banda. Durante 4 meses eu tentei conversar na prefeitura. Nunca, nesse período, nenhum vereador me perguntou o que estava acontecendo, e todo mundo sabia. E todo mundo sabia. Só que quebraram equipamentos nossos. Arrombaram a sala onde a gente guardava o nosso material, que com muito sacrifício e sem ajuda nenhuma a gente compra. Tinha 100 crianças, começaram com 50, e sabe por que eles pediram ajuda para mim? Porque a prefeitura não quis ceder espaço, porque ia ter que pôr funcionário para cuidar de onde eles estivessem. Mas não foi a prefeitura que me procurou, foi o professor que me procurou. Depois, quem procurou a prefeitura e pediu ajuda, eu não tenho condição, eu não tenho como ficar... Pensem vocês que trabalham com jovens, 110 jovens usando um banheiro, o estado que isso fica, usando as suas salas, quebrando os seus móveis, e ninguém tem culpa, não foi ninguém. 15 dias para conseguir que uma faxineira fosse fazer uma limpeza? Eu sem dinheiro para pagar por isso, nem teria como prestar conta. Eu fiz um favor, porque ele disse que em 3 ou 4 meses estaria resolvido. Passou 1 ano. 4 meses eu negociei e pedi para eles saírem, porque não queriam fazer acordo. Sabe qual foi a última vez que já estava com o ofício lá e que eu iria trocar as fechaduras? Foi quando o jurídico me chamou e eu fiz a proposta, porque nós somos há 8 anos cadastrados no Guri. Não seria simplesmente uma banda, seria aulas de música, que a prefeitura entrasse com a gente, que a prefeitura fosse nossa parceira. E a gente tivesse aula de música desde os 6 anos aos 18 anos. Sabe qual foi a resposta do prefeito? Não. Eu só quero um contrato até 31 de janeiro. Dia 1º eu não sou mais prefeito, o outro que faça o que ele quiser. E eu não quero fazer nada pela banda, quer dizer, a banda vai viver até 31 de janeiro, dia 1º. Ela vai para onde ela quiser? Então, realmente, hoje eu estou indignada. Porque vou ter que sair. Se o juiz mandar, como eu falei na frente dele, o senhor mandando, eu vou obedecer. Com muita tristeza, porque não sou eu que vou desempregar. Porque eu já sou desempregada. O pouco que meu marido ganha, ele ainda banca a ONG aqui comigo. Que ninguém aqui faz isso. Ninguém. Eu faço. É muito triste saber que vocês teriam muito mais oportunidade. Eu só vim para esse espaço, eu só cedi o lugar que eu estava legalizada, porque era um espaço maior, porque poderia ter mais salas, porque poderia ter esporte, porque poderia ter teatro, porque poderia ter música, porque poderia ter contratempo. Esse ano a prefeitura recebeu verba, a assistente social me chamou lá, o chefe da assistência social, que eles tinham que gastar para o jovem, que eles tinham que fazer atividade para o jovem. Não permitiram, porque era eu. E o dinheiro vai ser devolvido. Ninguém fica indignado com isso. Estranho, né? E devolver verba, quem trabalha com isso sabe. Quando precisar, não recebe mais.
porque tem outras cidades querendo, e muitas. Senhora Bruna, na sequência, você fará Obrigada. o uso da tribuna livre, como secretária da Associação de Moradores da Morada do Sol, Vila São João. Tá? Obrigada.